Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo. E agora? Nesse podcast, nós vamos te mostrar que a vida pode se tornar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e sou host desse podcast. Olá pessoal, eu sou Vinícius Miola, médico geriatra, lá dos canais do Instagram, TikTok, YouTube, @geriatria com Miola. Bom, e hoje estamos aqui, nós dois, para falar de um tema que é bastante recorrente lá nas redes sociais do Dr. Vinícius Miola, né? O @geriatria com Miola. Quem ainda não está seguindo, corre lá para seguir, tá? Que é sobre quem vai cuidar de quem cuida, né? Então, os nossos queridos cuidadores, que são grande parte dos seguidores lá da página. E aí, doutor Vinícius, o que você tem a nos contar aí sobre quem vai cuidar de quem cuida? Então, esse acaba sendo um grande problema da nossa prática, né? Que os idosos estão envelhecendo, né? Muitas vezes eles precisam de cuidados e os núcleos familiares às vezes são insuficientes, né? Ou muitas vezes acaba que uma pessoa fica responsável por esse cuidado, né? E a gente sabe, né, que cuidar de um idoso, especialmente um idoso com demência, é algo extremamente desgastante, né? É uma atividade que, se você fizer sozinho, ela é de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não consegue descansar, né, nenhum segundo. Se ele dormir bem, o que às vezes não acontece, mas, né, muitas vezes ele dorme bem, você consegue pelo menos dormir, né? Mas mesmo assim, você tem que dormir depois dele e acordar antes, né? Então, teu tempo de sono já é curto. E quando ele não dorme bem, daí fica mais difícil ainda, né? Então, a gente sabe que cuidar de um idoso, especialmente cuidar do idoso com demência, não é tarefa para uma pessoa só. E principalmente se essa pessoa for uma idosa, né? Então a gente tem que lembrar, né? Especialmente lembrar as pessoas disso, né? Lembrar da importância do autocuidado, porque as pessoas que se envolvem nesse tipo de atividade, de cuidar do seu familiar, acabam esquecendo delas mesmas, tamanha é o envolvimento que elas têm no cuidado com o familiar, né? Então acho que é sempre bom a gente falar, porque é como eu gosto de falar para os meus familiares dos meus pacientes, né? Quando eu vejo que eles estão sobrecarregados, né? A gente já tem uma pessoa doente, a gente não precisa de duas, né? Não precisa ser o teu familiar e você doente agora, né? Então, é importante lembrar eles, né, de também se cuidarem, mas para isso muitas vezes eles vão ter que dividir um pouco essa tarefa de cuidado com outras pessoas, né? Ou com cuidadores profissionais ou outros cuidadores familiares, né? Porque, claro, se eles ficarem só eles, não vai ter como eles terem tempo para eles mesmos, né? Mas acho que é isso, é uma forma de lembrar as pessoas, às vezes alguém que ainda não caiu a ficha, né? Ainda não ligou essa luz, escutar e perceber a importância de talvez começar a olhar um pouco para si mesmo, né? E talvez também esse podcast possa ajudar outras pessoas da família, né? Talvez não necessariamente o cuidador diretamente, porque eu imagino que muitos deles acabam não... Às vezes está tão envolvido ali no cuidado que não se dá conta, né? Não se dá conta que a sua vida virou exclusivamente ser cuidador, né? Tá focado só naquilo, toda a energia tá naquilo e que ele não tá olhando para dentro de si mesmo, né? Às vezes, então, um filho, um neto, né, que tá percebendo isso do seu familiar que é cuidador, às vezes chega lá, dá um toque, ajudar, né? Muitas vezes a gente vê assim pessoas que dizem que são sozinhas, que não tem quem ajude e tudo mais, mas são famílias que, né? O senhorzinho lá tem neto, tem sobrinhos, tem outros parentes, né? Que pode pedir ajuda. Então, muitas vezes a gente precisa verbalizar as coisas. Então, às vezes você precisa realmente pedir, não ter vergonha de pedir, né? Acho que isso é bem importante, mas é muito difícil, né? As pessoas chegarem nesse ponto, né? Não sei, na minha prática, né? E eu devo ter que fazer um levantamento, mas já devo ter mais de uma centena de pacientes com demência, talvez. E eu nunca vi
né, um núcleo familiar em que não exista absolutamente ninguém que não possa ajudar. Nunca vi, né? Sempre existe pessoas que estão dispostas a ajudar de alguma forma e podem. O que eu vejo, e aí isso eu já vi, são cuidadores que não estão abertos a, né, deixar com que as pessoas ajudem, né? Muitas vezes porque acham que o seu familiar não vai gostar, né? Porque acham que a pessoa que vai vir no lugar dele não consegue cuidar tão bem quanto ele, né? Ou mesmo tem medo de se afastar, né? Não consegue ficar um pouquinho, tem medo de se afastar. Então esses motivos são motivos que eu vejo com frequência, né? O familiar que está sobrecarregado não querer ajuda, e não é que ele não tenha, né? Então principalmente medo de se afastar, acreditar que a pessoa que vem cuidar no lugar dele, né, não vai cuidar tão bem, né, e aí a familiar dele vai ficar descuidada, né, então isso faz com que muitas vezes eles realmente acabem se sobrecarregando, né, e a gente sabe que isso é muito ruim, porque em algum momento ele vai acabar ficando doente, e a hora que ele estiver doente, isso vai acabar refletindo no próprio familiar dele, né, então é importante que às vezes, se ele está do outro lado, que ele ouça isso e perceba, né, que realmente ele precisa se permitir, né, deixar com que outras pessoas também entrem na vida deles para ajudar, né, isso é muito comum, você tem que orientar eles, e não, você precisa ir atrás de alguém para lhe ajudar, de um cuidador profissional ou de um familiar, né, porque muitas vezes a própria pessoa não quer se permitir isso, né? A vida dela virou o cuidado do familiar, né? E aí ela não consegue mais ver as outras coisas acontecendo ao redor dela, ela só consegue ver isso. Então é bem complicado. Mas a nossa realidade, né, ela é bem específica ali, né, dos cuidadores de pacientes com demência, porque acabou que a tua página foi se nichando para esse tema, né? E a gente conhece muitas pessoas que exercem esse papel, né? Mas vamos voltar um pouquinho assim, e eu queria entender, se tu podia nos explicar por que aumentou tanto assim esses diagnósticos de demência? Porque hoje se vê falar tanto de idosos com demência que antigamente não se ouvia falar. Antigamente, né, não se tinha tanto assim. O que aconteceu? O que mudou? Por que agora isso está tão comum? Antigamente, em primeiro lugar, a gente não tinha diagnóstico, né? Então, o idoso com demência era o idoso caduco, né? Então, a gente lembra desses pacientes. Gagá, né? Exato, a gente sabe que eles existiam, né? Tanto que, né, a gente tem essa expressão que quase todo mundo lembra, né? Que tem alguém falar que o vovô caducou, né? O vovô, então ele estava vindo bem e de repente ele, né, começou a ter sintomas, umas coisas muito estranhas, né? Então se perdeu, né? Então a gente sabe que esses pacientes eles já existiam, especialmente aqui na nossa realidade, em que as pessoas viviam muito no interior, né? Não em grandes cidades como em São Paulo, por exemplo. Aqui a gente sabe que essa expressão era muito usada para quando pacientes provavelmente estavam desenvolvendo uma síndrome demencial. Então ela já estava presente na nossa realidade, mas os diagnósticos não aconteciam. É claro que hoje a gente tem uma prevalência, né, uma quantidade muito maior de doentes com demência, e isso acontece justamente porque o principal fator de risco para as síndromes demenciais é a idade, né? Então, quanto maior a idade do paciente, maior o risco dele vir a desenvolver uma síndrome demencial, né? Então, a gente sabe que hoje aí, em torno de 1 a cada 10 pacientes acima de 65 anos tem uma demência, né? Então 10% da população acima de 65 anos tem um quadro de síndrome demencial, que já é bastante, muito, né? Uhum. E 1/3 dos pacientes acima de 85 anos, né? Então, aproximadamente 33,3%, né? 35% dos pacientes acima de 85 anos tem uma síndrome demencial, ou seja, é muito frequente, né? A cada 3 pacientes acima de 85 anos que você vê, um deles vai ter demência. Ainda mais que agora as pessoas estão vivendo mais, né? Então...
A gente não tem essa estatística para centenários, por exemplo, né? Mas é muito provável que se você tiver uma estatística de centenários, de cada 2 centenários um tem demência, né? Porque ela vai aumentar, né? A prevalência vai ir aumentando com a idade, né? Então, é uma doença que agora é muito comum justamente por causa do aumento da idade, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida no Brasil aí, na média aí de 75, 76 anos, né? Para os sexos, sendo um pouco maior para a mulher, em torno de 78 anos mais ou menos, para o homem 73, 74. Que há anos atrás, né, essa expectativa de vida era muito menor. Então, com certeza, né, a gente vai ver e vai ver esses casos aumentarem cada vez mais, né? Porque se hoje a gente acha que já banaliza, né, hoje, por exemplo, ninguém acha super surpreendente um idoso chegar aos 80 anos, né? Nossa, tem 80 anos, que idade difícil, né? Não, hoje ok, tem 80, você vê um monte de idoso com 80. Teus avós, provavelmente, pelo menos um deles chegaram aos 80, quando não os dois, né? Talvez um deles chegou aos 90, né? Então hoje você já não se surpreende com uma pessoa de 90 anos, não, tem 90 anos, legal, óbvio, né? Uma coisa legal, às vezes um idoso de 90 anos robusto, beleza, você acha super legal, mas tem um monte de nonagenários aí, né? A gente se surpreende ainda com os centenários, que a gente não vê com tanta frequência, né? Mas sempre tem, né? Esse ano tem 2 pacientes do consultório que vão fazer 100 anos, e cada vez os centenários vão ser mais frequentes, né? Então, tendo esse aumento populacional, esse aumento da expectativa de vida, a prevalência das demências só vai aumentar, porque ela está intrinsecamente relacionada à idade, né? Beleza, então isso significa que nós temos que aprender a lidar com esses pacientes, né? Então, porque vai ser cada vez mais comum, então, na nossa sociedade, idosos com demência, né? E daí, nesse contexto, entra o teu curso, né? Então, nos fala um pouquinho sobre esse curso que tu tem para cuidadores de pacientes com demência. Legal. É uma coisa que vale a pena comentar, porque já no assunto anterior, só para finalizar, porque chama muita atenção os casos precoces, né? Quando a gente tem pacientes com demência com menos de 65 anos, são casos que chamam a atenção, né? Mas na prática, eles são muito, muito, muito menos comuns, né? Então, esses casos, eles são menos de 5%, né, de todos os diagnósticos. 95% dos diagnósticos são com pacientes acima dos 65 anos, né? E aí, sei lá, hoje é uma quinta-feira, de segunda para cá, pelo menos uns 3, 4 diagnósticos novos de pacientes com demência a gente deve ter feito no consultório. Nenhum deles abaixo de 70 anos, né? Então, a maioria deles acima de 75 anos, né? Então, no dia a dia do consultório, esses diagnósticos em pacientes mais idosos, geralmente até acima de 70, 75 anos, é o dia a dia do consultório. Muito comum, né? A gente recebe diversos pacientes nessa faixa etária que acabam fechando o diagnóstico, né? Então isso é bem, bem prevalente mesmo. E aí, né, com a nossa página, né, a gente começou a falar sobre esse assunto mais ou menos em 2021, eu acredito, né, publicando conteúdo justamente para tentar atrair esse cuidador, né, que a gente acredita que muitas vezes está sobrecarregado, que precisa de ajuda, que precisa de entendimento, que precisa de conhecimento, né? Desde o primeiro dia na nossa página a gente fala que, né, o conhecimento é a melhor arma para cuidar, né, de um idoso com demência. Então a gente começou esse conteúdo lá em 2021, né? Começou a criar vários posts, vários conteúdos, sempre recebendo um feedback muito positivo da nossa audiência, né? Que em sua maioria são cuidadores de idosos com demência. E aí, o ano passado, a gente resolveu condensar todo esse conteúdo num curso, né? Lançamos as 2 primeiras turmas no ano passado, foram super legais. E aí, agora, no mês que vem, vamos fazer o lançamento da 3ª turma, né? Do curso da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Então, é um curso, basicamente, que contempla todo, né, o conteúdo que a gente acredita ser imprescindível para ajudar os cuidadores, né?
desde sintomas iniciais, desde fatores de risco, genética, até o diagnóstico, junto com esses sintomas iniciais, como é feito o diagnóstico, sobre os exames de imagem no momento do diagnóstico, até o tratamento não farmacológico, o tratamento farmacológico e mesmo essa questão de cuidar do cuidador, né? Então, a gente tentou abranger tudo isso, ficou bem legal. Legal, legal. É importante, né, a gente ressaltar essa importância do cuidador bem informado, né? E como a pessoa bem informada pode fazer a diferença. Eu sempre lembro de uma familiar, de um paciente teu, que tu contou que ela chegou que ela maratonou todos os conteúdos ali do Instagram, e para quem nos acompanha sabe que a gente sempre coloca uma perguntinha assim no meio do post ou no vídeo. A gente sempre pede para o pessoal nos responder alguma coisa, né? Se já observou aquele sintoma no seu familiar, se aquilo também acontece na sua casa, se também tem essa dificuldade. E essa filha foi respondendo todas as perguntas num caderninho, né? E chegou com o diagnóstico pro Vinícius, né? E aí ele chegou meio-dia em casa me contando, olha que espetacular, né? Uma pessoa que ela tinha o conhecimento, porque ela foi ali, ela se informou, né? Ela absorveu aquele conteúdo que estava ali nas redes sociais e foi para consulta realmente só para confirmar, né, aquilo que ela tinha aprendido, né, para ver se o que ela tinha entendido estava correto. E ela estava certa nesse caso. E daí eu comparo com a tristeza que é ver algumas alunas das turmas anteriores que descobriram durante o curso que o diagnóstico do seu familiar estava errado. E que elas não se deram conta, é claro, elas são leigas, elas não têm a obrigação de saber isso, né? Mas durante a busca por informações dentro de um curso, que era um curso para ela aprender a cuidar melhor do seu familiar, ela teve acesso a aulas ali de diagnóstico também, e começou a perceber que não estava batendo muito as coisas, né? Não estava batendo aquilo que ela via na casa dela com o que estava sendo falado no curso. E dito e feito, o diagnóstico era outro. E não só o diagnóstico, né? O tratamento é outro. Tudo faz, uma coisa leva a outra, né? E pode ver, não é raro do Vinícius chegar em casa e me contar que tinha algum paciente que estava sendo tratado há 3 anos, tomando medicações que não eram para tomar, porque estava tratando outra doença, né? E aí não resolvia e daí não sabem por quê. Que o idoso tá lá agitado, tá brigando com todo mundo, tá às vezes batendo no cuidador, não quer tomar banho, né? Não dorme. Banho eles não querem nunca, né? Nem quando tá bem medicado. Já tive essa experiência bem mais de uma vez no consultório. E o mais comum é com pacientes com suspeita de Lewy, né? Porque o Lewy é bem diferente, mas médicos que não estão acostumados a tratar Lewy ou fazer diagnóstico de Lewy acabam não conseguindo reconhecer a doença, né? Então acho que com o Lewy eu já tive pelo menos uns 3 casos de seguidores que, vendo os vídeos, né, vendo a questão do parkinsonismo, da alucinação visual, marcaram consulta já suspeitando da hipótese diagnóstica de demência por corpus de Lewy, e realmente a gente confirmou, né? Tive um caso recente agora, acho que de Rio Claro, em São Paulo, né? A filha marcou já achando que era um Lewy, a gente tratou, melhorou muito, né? Porque o Lewy realmente acaba às vezes respondendo bem à medicação e melhora significativamente. Então, com o Lewy a gente já teve vários casos de seguidores, pelo menos uns 3 eu acho, que fizeram o diagnóstico a partir dos nossos vídeos, né? Então, o conteúdo do Instagram acaba sendo bem rico e bem interessante nesse cenário. E aí, é claro, a gente tentou pegar todo esse conteúdo e condensar dentro do curso. E aí a pessoa que optar por participar vai ter algo bem mais completo, né?
as aulas melhor organizadas, né? E claro, ela vai ter uma dimensão de tudo, né? Então a gente tem as aulas de tratamento farmacológico, né? Então ela vai ter uma noção mais ou menos do que pode ser utilizado em cada fase, quais são as drogas que se utiliza. E o que não se utiliza também, né? Não se utiliza, né? Para quando se propor algo para ela já tem uma noção do que aquela medicação faz, quais são os efeitos colaterais, será que isso é uma coisa que se usa muito em demência, né? Então ela já vai ter uma noção bem melhor também da questão farmacológica, né? Além de todas as dicas de cuidado, né? Então acho que é uma oportunidade aí para quem tem condição de aprender mais, né, e com isso ganhar qualidade de vida, né, porque como a gente comentou, né, o conhecimento, né, essa questão de conseguir cuidar de si mesmo depende de você primeiro cuidar bem do familiar, que é aquela que é a missão principal dessas pessoas naquele momento, né, a partir do momento que ela conseguir cuidar melhor do familiar dela, muito provavelmente vai começar a sobrar mais tempo para ela, né, então por isso que a gente acha que o curso agrega tanto aí pro pessoal. Né, porque se o familiar tá bem estabilizado, se a rotina tá organizada, se o cuidador aprende a se antever aos acontecimentos, então se você sabe ali que o teu paciente fica agitado quando determinada coisa acontece, né, qual é o gatilho que desencadeia uma agitação, você já vai se precaver, você já não vai fazer aquilo, você vai aprender estratégias, né, então isso se fala muito ali, tanto no Instagram como no curso. O Vinícius tem uma aula em que ele fala das mentirinhas do bem, que ele ensina como contornar, como se desvencilhar assim, de perguntas mais desafiadoras, né, que os pacientes com demência sempre acabam perguntando, né, e sem contar também a segurança e a tranquilidade de que você está fazendo a coisa certa, sabe? E de conseguir se posicionar em diferentes situações. Porque assim, acreditem, tá? Nem todo mundo que está dentro de um hospital sabe lidar com um paciente com demência. Na realidade, olha, eu posso estar cometendo uma gafe aqui, morder a língua por causa disso, mas eu diria que nem a metade dos que estão lá sabem lidar com um paciente com demência, tá? Desde o momento em que o paciente chega na emergência até o momento que ele está lá internado, tá? Isso eu tenho uma história pessoal para contar. A minha avó faleceu esse ano, mas ela tinha demência vascular e ela foi internada algumas vezes, porque ela tinha uma infecção urinária de repetição, o que é muito comum em pacientes com demência também, né? A gente fala bastante disso no curso, mas ela foi internada uma vez num hospital que não tinha o acompanhamento de nenhum geriatra na equipe do corpo clínico ali que fazia as internações, né? E passaram uma sonda na minha avó. E eu sou casada com o Vinícius, que é médico geriatra, e eu sei que sonda não se usa sonda em paciente com demência. Só em último caso, né? Ele vai explicar isso aí daqui a pouco para vocês. Mas naquela ocasião eu fiquei furiosa. Meu Deus, eu surtei. Mas eu estava aqui, né? Minha avó estava em outra cidade, em outro estado. E eu falei para minha mãe que ela não deveria ter autorizado a colocarem a sonda. E o que a minha mãe disse? Mas, Helena, como que eu ia contrapor se a médica falou que tinha que pôr? Mas, assim, aquela médica, ela não era geriatra, né? Ela entendia de outra área, mas não ali de paciente com demência, né? Ela estava tratando ali a infecção urinária da minha avó, mas ela não entendia de paciente com demência. Então, o que aconteceu? Dito e feito, né? Minha avó ficou agitada, porque era uma coisa estranha nela. Ela ficou agitada e ela arrancou aquela sonda. E então, aí não passaram de novo, porque nesse meio tempo eu chamei um médico geriatra da nossa confiança lá nessa cidade, eu pedi para ele ir lá ver ela dentro do hospital e tudo mais, e aí ele explicou para a equipe, né, levou até artigo científico lá para a equipe, inclusive muito obrigada, doutor Danilo, nosso amigão,
levou até artigo científico para explicar para a equipe lá que não era indicado, né, sonda nem gastrostomia em pacientes com demência nessas internações, assim, né? E de ter feito, passou uns dias ali, ela melhorou e não precisou da sonda. Então o pessoal às vezes é muito apressado para fazer alguma coisa ali na internação e acaba atropelando um pouco. Mas falha aí da sonda. Não, essa questão a gente já martelou bastante lá, né? Internações hospitalares são um pouco mais complexas. Com certeza, nem 50% da equipe hospitalar está preparada para lidar com pacientes com demência. Certamente não estão. E o outro problema é que os hospitais no Brasil, né, com exceção de hospitais de elite, né, que são, né, Einstein, Sírio, esses hospitais particulares, são hospitais que geralmente a equipe está sobrecarregada, né? Então a equipe de enfermagem está sobrecarregada, os técnicos estão sobrecarregados, geralmente mais pacientes internados do que eles estão preparados para cuidar, e vai tudo num bolo, né? Então não tem cuidado diferenciado para aquele paciente que talvez precisaria, né? Então com certeza eles não estão preparados. E muitas vezes também não está a equipe médica, né? Se você não tem um especialista que conheça melhor esses pacientes com demência, né, a própria equipe médica não está preparada. Mas faz a diferença, né? Por exemplo, se hoje, após acompanhar 2 turmas do teu curso, né? Após acompanhar o dia a dia contigo, com tudo que eu aprendi, se algum outro familiar meu desenvolve demência, eu tô lá cuidando dele, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu consigo levar um familiar meu com demência numa emergência e saber orientar como é que as pessoas têm que falar com ele, como é que conduzir ali, né? Ajudar a conduzir, né? Claro que consegue, com certeza. Eu acho que isso eu tenho fundamental. Tive duas ocasiões bem recentes de pacientes com demência moderada para avançada, que internaram em cidades que não são aqui, né? Não são meus pacientes aqui da cidade. E aí a família, nas 2 vezes, o médico assistente que estava lá, que inclusive eram 2 pessoas que eu conhecia, indicou para passar sonda. E nas 2 ocasiões a família, no primeiro momento, disse não, porque o doutor Vinícius já orientou que não é para passar. Então primeiro vamos ver com ele, né? Então calma. Nas 2 ocasiões a família falou, primeiro ele falou, não queremos que passe. A gente vai conversar com o doutor Vinícius primeiro e depois a gente vai decidir se vai passar ou não. E no final passaram ou não passaram? Nenhuma das 2, né? Nenhuma das 2 ocasiões. Só que, claro, daí eu falei com o médico, falei, cara, precisa ser agora? Não dá para esperar um pouquinho? Vamos dar mais 24 horas, né? Para ver como ela vai. E nas 2 ocasiões o paciente acabou melhorando, não precisou da sonda. E as 2 melhoraram, foram para casa e não tiveram a sonda passada em nenhum momento. Então, claro, é muito importante ter o conhecimento, mas também nessas horas também é importante ter um médico de confiança, né, para poder se respaldar, né, mas com certeza ajuda muito, né, se você tiver o conhecimento ali, até para saber dizer o porquê de não fazer isso naquele momento, né, e tudo mais, vai ajudar, né. E a Castorina, no caso, a tua avó, é um caso clássico que, se ela tivesse recebido a sonda em algum momento, muito provavelmente ela não teria tirado mais, né? E ela morreu sem sonda, morreu tranquila, né? Nunca precisou ter a via de alimentação artificial, que é o que a gente sempre preconiza, né? Existem exceções, mas tentaremos sempre manter dessa forma. Então, tem muitas condutas, né, que são não únicas, né, mas específicas do paciente com demência, né, e isso é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento para tentar evitar as iatrogenias, né, justamente porque realmente a nossa sociedade hospitalar, né, os nossos profissionais de saúde ainda não conhecem tão bem essa doença, que é tão iatrogenia? prevalente. Iatrogenia é um erro, né, cometido tanto pelo médico ou por outro profissional de saúde com o paciente, né? Então, um erro profissional, né, que pode acontecer, né? Então,
A gente tenta evitar isso justamente porque o pessoal não está preparado, né? Isso tem melhorado, óbvio, mas melhora porque não tem mais como fugir, né? As pessoas não têm mais como não se preparar, né? Porque tá sempre cheio de pacientes com demência internados, então os profissionais precisam aprender a lidar com isso melhor, né? Então aos poucos eles estão se preparando, mas ainda há um longo caminho pela frente. Inclusive, nas turmas anteriores, nós tivemos alguns profissionais da saúde também que procuraram, né, se inscreveram e participaram das aulas, né? Isso é muito legal, assim, de ver essa participação, inclusive de ter a contribuição deles, né, das suas diferentes áreas durante as aulas, né? Porque tem os encontros ao vivo, em que todo mundo se conhece, né? Tem o grupo. Então, nós tínhamos, né, nas turmas anteriores cuidadoras profissionais, né, que não cuidavam ali dos seus familiares, cuidavam de pessoas de outras famílias, né? Teve educador físico, teve fonoaudióloga, teve, o que mais? Fisioterapeuta, teve uma médica. Essa médica, ela acabou procurando. Foi muito engraçado também esse caso, né? Porque ela assistiu às aulas gratuitas da jornada. E aí ela contou pro Vinícius depois, porque acabou que acho que é a mãe dela, né? É o pai dela. O pai dela virou paciente do Vinícius também, porque ela marcou teleatendimento e virou paciente. E aí ela falou que tudo que o Vinícius falou na primeira aula, que era as coisas erradas, né? Tudo que os cuidadores faziam de errado, ela disse, eu fazia tudo. Eu assisti a primeira aula e vi que eu estava totalmente errada. E aí depois, para vocês verem, né? E ela é uma profissional da saúde, é uma médica, né? Mas, claro, de uma outra área, né? Que nem cuida de idosos, então ela estava passando por essa dificuldade, né? Então, para ver que todo mundo tem o que aprender, né? Todo mundo tira uma lição e torna a sua vida mais leve, né? Esses dias teve um comentário, nem sei se tu viu esse comentário já no Instagram, que foi, para quem não sabe, eu ajudo a cuidar das redes, né? Então, por isso que eu tô por dentro ali dos comentários. Mas naquele post que a gente fez do não faça isso, e que daí diz não grite, não... E aí teve um comentário de uma seguidora dizendo assim, eu grito sim, eu grito porque eu não sou de ferro, eu não sou... Alguma coisa assim, sabe? E aí pra gente ver, né, como tá a saúde desses cuidadores, né? Como tá, porque o que vai adiantar, né? Você gritar com uma pessoa que daqui 15 minutos ela vai esquecer que você gritou com ela. Vai fazer a mesma coisa de novo. Então, só vai gerar uma agitação, uma briga, um estresse que poderia ser evitado, né? Então... A gente sabe que às vezes a paciência termina, né? Mas... de alguma forma você tem que conseguir segurar a onda, né? Se a paciência tá tão pequenininha assim, a realidade é que provavelmente tá na hora de você se afastar um pouco, né? Do cuidado e deixar alguém assumir isso até você poder descansar e voltar a encher a barrinha de paciência de novo, né? Pra poder gastar ela devagarinho. Tipo bateria, tem que dar uma recarregada para depois... E isso é necessário, né? Por isso que a gente tá comentando isso aqui desde o começo, né? Às vezes esse descanso, essa saída é necessário para a pessoa recarregar as energias e até para poder cuidar melhor, né? Senão acaba que o próprio cuidado fica deficitário, né? E isso prejudica o paciente no final das contas, né? Tudo isso, óbvio, a gente pensa no cuidador e pensa no cuidador, mas no final das contas a gente não está deixando de pensar no paciente, porque um cuidador mais tranquilo, um cuidador mais bem preparado e um cuidador não estressado vai fazer com que o paciente fique muito melhor, né? Então, no final das contas a gente está pensando lá na pessoa com demência que está lá e que não tem mais cognição para tomar as atitudes necessárias para cuidar de si mesma, então ela precisa de alguém. Ela sozinha não vai conseguir se cuidar. Então ela precisa de alguém e essa pessoa precisa estar de bem com ela mesma, de bem com a vida, precisa estar tranquila, né, para que o cuidado possa ser bem feito. Agora, antes da gente finalizar, eu queria voltar um pouquinho nos conceitos aqui
E porque a gente está falando aqui, né, cuidadores de pacientes com demência, mas a gente sempre fala também que demência é um termo guarda-chuva, né, que ela abarca diferentes doenças, né, e essas doenças, elas têm singularidades. Então, cita para nós quais são os principais tipos de demência e mais ou menos a ocorrência delas. Então, a principal delas, disparado, né, a demência na doença de Alzheimer, 60% a 80% dos casos. Em segundo lugar, a demência vascular, em torno de 15% a 20% dos casos. Terceiro, a demência por corpus de Levy, né, 10% a 15% dos casos. Isso vai variar dependendo da bibliografia. Levy é muito legal, já tive até paciente e seguidor que marcou teleatendimento com a gente para ver como é que estava as medicações do pai, dizendo que nós somos os maiores especialistas em demência por corpus de Levy do Brasil, porque só a gente fala disso, né? Então, sem dúvida, no curso, acredito que tenham poucos cursos na internet que falem de Levy que nem o nosso. Realmente, nisso a gente tem uma profundidade muito boa. Então, fala basicamente de todos os tipos, né? Das principais, né? Das principais, com certeza. Mas se falando de Levy, a gente tem uma abordagem bem profunda. E aí, demência frontotemporal, que é a terceira mais comum, 5% dos casos aproximadamente. E aí, depois disso, outros tipos. Vai cair as demências relacionadas ao parkinsonismo, né? Então, demência mista, associada à doença de Parkinson. A demência mista, que é quando tem mais de uma, né, duas juntas. E aí os outros parkinsonismos atípicos, né, paralisia supranuclear progressiva, que a gente tem bastante seguidor com PSP, né, o pessoal seguidamente comenta lá sobre paralisia supranuclear progressiva. Aí tem outras mais raras, né, doença de Huntington, atrofia de múltiplos sistemas, doença de Creutzfeldt-Jakob. Ah, né? Conta dessa história. Da história da vaca louca. A gente tem um tipo de demência que é conhecida como uma demência rapidamente progressiva, porque é uma demência de muito rápida evolução, que é a doença de Creutzfeldt-Jakob, né? Que ela pode ter uma variante clássica ou a variante genética, né? E é uma demência que geralmente tem uma sobrevida de, em média, 12 meses, né? 12 a 14 meses, então o paciente vem a óbito muito rápido, né? E a gente teve um caso recentemente, né? De paciente com doença de Creutzfeldt-Jakob, que morreu 11 meses depois do diagnóstico, né? Que ela é popularmente conhecida como a doença da vaca louca, né? Era a famosa doença da vaca louca, porque era uma doença causada por prions, né? Então, que é um tipo de proteína que poderia ser adquirida pela proteína da carne, né? Da carne do boi, né? Do boi infectado, né, gente? Não é para parar de comer carne. Isso, mas aí na época da doença da vaca louca, se achava que ia ser uma grande tragédia, né? Até o pessoal não conhecia. A expectativa era que milhares de pessoas morressem. No final, acho que teve 200 e poucos óbitos pela doença da vaca louca no mundo, né? Então, foi bem pouquinho de gente que morreu por causa disso. Então, mas é uma doença muito, muito triste, assim, quando faz o diagnóstico, porque realmente tem muito menos a se fazer do que as outras, né? E ela é extremamente rara e ela é comentada dentro do curso, porque esse curso é muito completo. Exatamente, isso é verdade. Bom, acho que agora a gente está se encaminhando para o final, né? Já estamos aqui há quase 40 minutos falando sobre o cuidado de quem cuida. E eu só queria fechar, assim, para fechar com chave de ouro, para dizer para vocês que nós nos preocupamos com todos os detalhes, tá, nesse curso, para que vocês tenham a melhor experiência, tá, para que vocês embarquem nessa jornada com a gente e possam se tornar cuidadores melhores e sejam melhores para vocês mesmos também, que vocês melhorem a sua qualidade de vida, tá? E pensando nisso, a gente não vai tratar só sobre demência, a gente não vai tratar só sobre diagnóstico, sobre remédio e etc., ou estratégias de como cuidar no dia a dia. Não é só isso.
Além disso, ainda tem diversos bônus, tá? Com outros profissionais, porque a gente sabe que tem gente que tá lá no interior, que mora em cidades muito pequenas, ou mesmo pessoas que não têm condição financeira de estar consultando ali uma equipe multidisciplinar, de ter um acompanhamento multidisciplinar, né, com diversos profissionais da saúde. Então, por isso que foi chamado nutricionista, fisioterapeuta e educador físico, neuropsicopedagoga, gerontóloga, fonoaudióloga, dentista. Que mais que eu não falei? Engenheira civil. Não, daí esses da área da saúde, né, pessoal? E daí tem também outros detalhes, tá? Que também são muito importantes, que é uma aula com uma engenheira civil, que no caso sou eu, falando sobre adaptação da casa, tá? Como tornar a casa de vocês mais segura, adaptações simples e que você pode fazer, né, para tornar a sua vida mais fácil também e a vida do seu familiar mais segura. E também uma aula muito especial que a gente tem com um advogado, que ele fala sobre os direitos do idoso e da pessoa com demência, né? E os direitos e o... ele fala sobre... não é aposentadoria... Curatela, desculpa. Então, assim, é muito importante, tá? Tudo isso que é abordado no curso. É isso aí, pessoal. Então se inscrevam na jornada de cuidado do paciente com demência. Se precisarem de mais informações, depois a gente deixa os links de inscrição aqui abaixo. E também vocês podem encontrar lá no nosso Instagram, @geriatriacomiola, lá vocês vão achar as informações. Tá, lembrando que são 3 dias, tá, de aulas gratuitas, às 20 horas no YouTube, dia 6, 7, 8? De agosto. De agosto, tá? Às 20 horas. Todo dia vai ter uma tarefinha para vocês responderem ali no Instagram, tá? Depois que assistir a aula, vai lá no Instagram e deixa um comentário lá numa foto, que vai poder concorrer também a uma consultoria com o Dr. Vinícius, uma consultoria em grupo. E ao final da terceira aula, né, o momento mais esperado, que vai ser a abertura dessa terceira turma, que nós vamos ver, então, quem que vai entrar com a gente nessa jornada de cuidado. É isso aí. Então, participem. Então tá, tchau, tchau. Valeu, Esperamos abraço. vocês. Vem aí a nova turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Quero muito que você, que é familiar ou cuidador de um paciente com demência, participe. Mais informações no nosso Instagram, @geriatriacomiola. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Te espero lá!